Gente, enquanto esse debate da arbitragem segue quente, os times envolvidos também agora começam a olhar para o campo, né? O Palmeiras mesmo tem um jogo no fim de semana, mesmo durante a data FIFA, porque é um jogo contra o Juventude, atrasado pela 12ª rodada. E o Flamengo não joga nesse fim de semana, né? Dessa semana aí de data FIFA, mas tem um monte de problema para resolver. Não teve convocados, é verdade, que dá uma bela ajudada, mas ainda assim passa por um momento de oscilação aí depois dessa derrota para o Bahia fora de casa por 1-0. E aí, falar de dois jogadores que estão no alvo nessas últimas partidas, Samuel Lino, que perdeu um gol cara a cara aí no jogo contra o Bahia, cara a cara com o goleiro. Ontem foi alvo de pichações, muros da sede do Flamengo amanheceram pichados com xingamentos e críticas ao Samuel Lino. A gente vai dar uma olhadinha nos números deles no Flamengo. Até agora, desde que ele chegou, foi contratado recentemente, 16 jogos, aí ele marcou 2 gols, os 2 foram contra o Vitória, naquela goleada histórica por 8-0, e deu 4 assistências também, 3 contra o Vitória nessa partida e 1 contra o Mirassol. Além do Samuel Lino, o Wallace também está em debate, porque foi expulso, né? Conseguiu ser expulso com 10 minutos em campo. O jovem jogador entrou ali aos 22 do segundo tempo, 11 minutos depois já tinha saído tomando 2 cartões amarelos. Felipe Luiz criticou bastante e tal. E agora ele ficou tão sem moral que o Flamengo está estudando punir o jogador, até com uma possibilidade de multa. Multar o jogador por conta da expulsão. Ô, Júlio, pegando esses dois vieses aí, mas acho que dá para juntar. O Lino, jogador que chegou recentemente, que pode não estar apresentando aí o bom futebol, ou um futebol que a torcida espera pelo valor que foi contratado, e também chegou badalado, indo para a seleção e tal. Mas ter o nome pichado no muro, como você vê isso? E a questão do Wallace também, você acha que vale uma punição, uma multa para um caso como o dele? Não, vale. Acho até que a punição precisa ser... O jogador ele vai ter que aprender com a vida. E na vida, um jogador que aparece meses atrás com condições de talvez virar titular do Flamengo, de disputar posição com o Pedro, que estava em desgraça com o Felipe Luiz, faz bons jogos no Mundial e tal, ele só vai caindo. Então, assim, a punição que ele vai sofrer vai ser uma punição da vida. Obviamente, o Felipe Luiz vai botar menos para jogar, ele vai ter menos chances, talvez ele vai conseguir um contrato pior e assim vai. Ele precisa... eu não sei exatamente quem é o staff do Wallace, quem é o empresário dele, quem gerencia a carreira dele. Mas se eu fosse ele, ouviria mais um cara como o Felipe Luiz e menos, talvez, as pessoas que fiquem em volta dizendo para ele fazer coisas que, na verdade, ele não deveria fazer. A atitude dele em Salvador é simplesmente inaceitável e não é a primeira vez. Então, é um menino que já tem... Sim. Que já está... É recorrente, É recorrente. E ele é muito jovem. Então, quer dizer, ainda dá tempo de você mudar a tua atitude em campo, tentar não confundir raça, vontade com... Né, ele brigou com o Lianco e com outros jogadores do Atlético Mineiro que saíram falando mal dele, né? O Hulk saiu ouvindo o sermão desses caras. E eu acho que o Flamengo deveria protegê-lo externamente, mas ser bem duro com ele internamente. É assim que eu vejo. O caso do Samuel Lino me parece o típico caso de torcedores mimados de clubes poderosos e ricos do futebol brasileiro de hoje. Assim não foi a torcida do Flamengo acho que é importante a gente pontuar não é a torcida do Flamengo também que pichou o muro, é um cara que foi lá e pichou o muro. Esse cara é um mimado, para mim é um completo maluco. Acho que o Samuel Lino é um jogador que, se ele não oscilasse, gente, se ele jogasse bem sempre, ele seria o Messi. E o Atlético de Madrid não teria vendido nem por 20, nem por 50, nem por 100 milhões de euros. Certo? Então, assim, se um clube espanhol top vende esse jogador, que já tinha virado banco, é porque algo tem. Então, é lógico que o Samuel Lino não é perfeito. Ele vai oscilar. Ele tem muita qualidade, tem muito desempenho, mas talvez arrisque demais, talvez arrisque fora do tempo. Isso vai caber ao técnico escolher os momentos e tratar disso. E o técnico parece um cara bem interessante para isso. Agora, o torcedor do Flamengo pichar muro reclamando de jogador, pô, tira o Lino então, bota lá o Luiz Araújo, Cebolinha, o outro. É muito torcedor mimado. 3 meses atrás, 4 meses atrás, o torcedor do Palmeiras estava xingando o Abel Ferreira.
que o Arnaldo chamou aqui de melhor time do país, 3, 4 meses atrás estavam xingando. Vai ver que quer torcer para falar da primeira divisão, vai ver que quer torcer pro Sport, entendeu? Você tem lugar de fala, né, Não, Júlio? De sério, torcedor de futebol hoje em dia tá muito maluco, porque o torcedor de futebol só assiste jogo do time dele, não assiste jogo dos outros, só assiste jogo do time dele. Então, o que eu falo sempre, viu, Arnaldo? Na nossa época em que a gente ou assistia jogo, ou via um jogo que passava por semana, ou ouvia jogo no rádio, ou tinha que ir no estádio para assistir jogo de futebol, e aí, lógico que você vai no estádio para ver jogo do teu time, você idealizava muito mais os jogadores, você tinha menos raiva de alguns do que poderia ter, você achava que alguns eram muito mais craques do que efetivamente eram. Hoje o torcedor assiste todos os jogos. O Flamengo joga 80 jogos no ano, o cara assiste 80 jogos. Aí ele descobre que o Lino não joga bem todo jogo, que o Léo Pereira às vezes falha, que o Arrascaeta às vezes também não joga bem. E aí o torcedor fica xingando todo mundo, fica irritado com todo mundo, porque ele descobre que o cara não joga bem todos os jogos. Todos os jogos, ele não joga bem todos os jogos. Eu acho incrível a falta de paciência e de compreensão do que é o futebol. O jogador não vai jogar bem todos os também, jogos. Né? E você não vai ganhar todos os campeonatos. Eu também acho o cara uma não vai jogar bem todas, enfim. Também acho uma loucura, esse nível de exigência que a gente entrou, né? Xingaram o BAP também nessa pichação aí, BAP omisso e tal. E eu lembro também do Emerson Royal, que com 3 jogos foi vaiado. Acho também um exagero. Eu até brinquei, viu, Arnaldo? Eu fui num jogo lá no Colégio Santa Cruz, que você conhece bem ali, da minha filha, futebol feminino. E era um jogo ali de crianças de 11 e 12 anos. Estavam lá os pais assistindo na arquibancada e tal. E aí, cobrança de pênaltis. Aí eu falei, ó, se ganhar é time de guerreiro, se perder é time sem vergonha, hein? Perderam os pênaltis, vergonha. É isso que o torcedor faz hoje. Se ganha nos pênaltis. Time de guerreiro, perdeu nos pênaltis, time sem vergonha. Arnaldo, quero te ouvir e também sobre a conduta que o Flamengo deve ter com esse garoto, do Wallace Young, né? A gente está falando... Eu acho que o Flamengo, o torcedor do Flamengo, ele não deve... O verdadeiro torcedor, ele tem que ter paciência. A gente sabe que tem alguns torcedores que começam logo a querer vaiar, a querer fazer com que o jogador. Isso aí prejudica mais ainda o jogador. Porque a gente tem que ter essa paciência. O Samuel Lino, o pessoal, eu esqueci qual foi o vídeo que eu estava assistindo ontem. O pessoal falou que Lino veio de uma pré-temporada, não teve férias, foi para o Mundial de Clubes, voltou, veio direto para o Flamengo depois do Mundial de Clubes, não teve férias nem nada, o cara provavelmente esteja extenuado, cansado. E às vezes o jogador de futebol ele cansa, ele não teve umas férias. É igual um profissional de trabalho, igual qualquer outro profissional de trabalho que não tem férias. Ele precisa do descanso. E o Felipe Luiz ele tem que ter essa noção e começar a deixar o cara no banco também alguns jogos para ele entender que ele não é titular absoluto também. Tem Bruno Henrique que pode jogar naquela posição, tem o próprio Cebolinha. Ah, mas não estão bem. Mas o Samuel Lino também não está bem. A gente tem que entender dessa forma. E o Alacian, ele é um menino jovem, porém está fazendo muita besteira. Já fez besteira contra o Atlético Mineiro e agora demora de ter outra oportunidade. Quando tem oportunidade de novo, consegue fazer outra outra coisa errada. E agora ele deve tomar um gelinho aí até ele botar a cabeça dele no lugar. Vou começar falando sobre o Wallace Young. A informação que saiu na tarde de hoje é que o Flamengo decidiu aplicar a multa no jogador. Jogador que foi expulso com apenas 10 minutos em campo, havia ainda a possibilidade dele só tomar uma advertência. Porém, a informação que circula na tarde desta terça-feira é que o Flamengo já decidiu, não será só uma advertência, será uma multa aplicada no jogador, porque no entendimento do departamento do futebol, as reclamações dele em excesso, assim que ele entrou em campo, tomou aquele primeiro cartão amarelo, as atitudes dele dentro do campo acabou prejudicando o Mengão como um todo. Eu dei minha opinião de manhã e mantenho ela. Eu acho que a multa é uma punição muito severa. Eu acho que deveria sim dar uma advertência no jogador, acho que deveria sim chamar a atenção do jogador. Agora, aplicar uma multa não, porque a gente já teve vários casos
não é só um caso, a gente já teve vários casos, como, por exemplo, no ano passado, não sei se vocês vão lembrar, o Alcaraz, que no primeiro jogo dele, camisa do Flamengo, deu um tapa na cara do jogador do Corinthians, foi expulso na hora e não tomou multa por isso. Então eu acho que a multa é uma punição severa, mas foi a decisão que a diretoria do Mengão decidiu aí aplicar sobre o garoto. Por falar em decidido, o técnico Felipe Luiz também tomou uma decisão sobre a reapresentação do elenco. Parte do elenco se reapresenta amanhã, quarta-feira, no Ninho do Urubu. No entendimento do departamento de futebol, outra parte do elenco precisa de um dia a mais de descanso. Então amanhã, uma parte do elenco vai se reapresentar, já vai iniciar o treinamento visando o jogo contra o Botafogo na quarta-feira que vem. E outra parte do elenco, provavelmente jogadores que têm jogado mais tempo, que têm tido uma minutagem maior, vai se reapresentar apenas na quinta-feira, para começar já a pensar nesse jogo contra o Botafogo. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre Galvão Bueno, isso porque ele soltou os cachorros ontem também no programa dele na Band, criticando a atitude da CBF com o árbitro Ramon Abate Abel, né? Ficou leve para o Ramon Abate Abel. Realmente o que aconteceu, apenas um afastamento para fazer ali um cursinho, para fazer alguma coisa, realmente uma punição muito branda. O Galvão Bueno disse, esse pênalti foi um absurdo, ninguém vai explicar isso, a qualidade técnica do árbitro e do VAR no Brasil é péssima. Que escândalo foi o que escreveu o Galvão Bueno em uma rede social, criticando bastante aí a postura da CBF com respeito à arbitragem. E a CBF não perdeu tempo e agiu rápido e marcou para hoje, 2h30 da tarde, uma reunião com os árbitros. A fim de quê? A fim de resolver os problemas, a fim de, talvez não resolver, mas amenizar os problemas que vão, com certeza, passando dos limites dentro do futebol brasileiro. O Flamengo é muito prejudicado, os times que estão na zona de rebaixamento, o Sport foi prejudicado, o Ceará foi prejudicado quando jogou contra o Palmeiras. Eu vi um levantamento feito pelo Globo Esporte hoje, que o Palmeiras soma 15 pontos, o Palmeiras tem 15 pontos somados com erros de arbitragem. Palmeiras tem 15 pontos somados com a arbitragem errando a favor do Palmeiras, o que é um grande absurdo. Eu não quero que atrapalhe o Palmeiras, mas também não quero que ajude. Eu não quero que atrapalhe o Flamengo, mas também não precisa me ajudar, não. Não precisa errar para o nosso lado, não precisa errar favorecendo a gente. Que acerte todos os jogos e que não seja mais protagonista, e sim um mero coadjuvante de cada partida. Então a CBF tomou a decisão, chamou todos os árbitros hoje para uma reunião, a fim de tentar dar uma resetada também no sistema de arbitragem, que vive uma grande crise, talvez a pior crise da temporada. Bom, falar em jogo da volta, falar em Libertadores, falar sobre Bruno Henrique, ele que foi convocado pela Conmebol para uma audiência. Dia 10, o Bruno Henrique vai ser julgado pela Conmebol. Vocês vão lembrar do assunto, aquele vídeo, né, que vazou do Bruno Henrique segurando no documento lá no estádio do Estudiantes depois da vitória do Flamengo nos pênaltis contra o argentino. O que acontece é o seguinte, a Conmebol processou, né, abriu uma denúncia contra o Bruno Henrique. E essa denúncia é justamente sobre isso, comportamento ofensivo, insultante ou difamatório. E o Bruno Henrique, ele pode tomar tanto uma multa como tomar partidas de punição, o que para o Flamengo seria muito ruim perder o Bruno Henrique, porque, vamos supor, se ele tomar 2 partidas de punição, o que pode acontecer, ele fica fora da semifinal. Se ele tomar 3 partidas de punição, ele não joga mais essa Libertadores pelo Flamengo. O que para o Flamengo é muito ruim, o que para o Flamengo é muito prejudicial, até porque é um jogador que está acostumado a decidir jogos grandes, visto que o jogo contra o Internacional nas oitavas de final, 1-0 no Maracanã, o gol foi dele, gol de cabeça, então é um jogador importante e um jogador que tem a sua importância e a sua relevância dentro do Flamengo, até por tudo que já conquistou no Mengão. Tomara que ele consiga se defender, obviamente o fato está ali, ele segurando ali nos Países Baixos,
mas tomara que ele consiga aí uma boa defesa e consiga apenas ficar só na multa, porque se ficar só na multa, resolve, paga, tá tudo certo. Ele alega que ele fez aquilo porque tinha torcedor do Estudiantes xingando e atirando coisas dentro do campo. Tomara que ele consiga provar isso e consiga se defender para ficar de boa. Bom, galera, é isso aí. São informações do Mengão, as informações de hoje. Todo dia é uma novela esse Flamengo nosso, viu? Meu Deus do céu. Cada um dia é um problema para resolver. Essa semana não tem jogo, só na próxima quarta-feira. Vamos ficar uma semana de molho aí esperando para ver como é que vai voltar esse Flamengo. A gente fica naquela dúvida, né? Se é aquele Flamengo intenso ou se é aquele Flamengo moroso dos últimos jogos. Galera, vou te pedir que vocês deixem o seu like, deixem o seu comentário aí abaixo. O que é que vocês acham? Deixe o seu comentário aí. Como é que vocês acham que esse Flamengo vai voltar? E segue o nosso canal para fortalecer e acione o sininho da notificação para que quando a gente lançar algum vídeo, o YouTube te informe que o vídeo foi lançado.